porque desde 2004 os 10 países que aderiram à Europa de Leste ultrapassaram-nos no PIB e na economia. Era este orçamento que o maior governo da Europa tinha para dar a Portugal. O poder de compra dos portugueses é hoje pior do que há 11 anos. E qualquer polígrafo pode ir amanhã confirmar que isto é verdade. É hoje pior com este governo do que era há 11 anos em Portugal. Esta grande maioria de esquerda deu-nos o maior empobrecimento que alguma vez Portugal tinha visto nos últimos anos. Mas é também muito curioso que o tal orçamento à esquerda não utiliza uma única vez a palavra professor no seu documento. Não há um único estímulo à paixão da educação que este Primeiro-Ministro tanto tinha e dizia ter. O orçamento que era o da cultura e consegue descer o orçamento da cultura para Portugal. A cultura que os parceiros de esquerda tanto reclamaram desce neste orçamento do Estado como um parente pobre da governação socialista. O orçamento contra a corrupção conseguiu ter algo inédito em Portugal. O diretor do TCIAP a vir a público dizer que não tem meios nem forma de combater a corrupção e apontar o meio e apontar termo ao governo. Foi isto que conseguiram com 6 anos ou 7 de geringonça e com 6 anos ou 7 de pactos socialistas. Este orçamento engrossa o Estado e as clientelas públicas que vivem à nossa conta, sem poder dar um sinal às famílias e às empresas, que era quem neste momento precisava do nosso apoio e precisava do nosso estímulo. Continuamos a dar tudo a todos, continuamos a sustentar os mesmos de sempre e aqueles que não querem fazer absolutamente nada, num orçamento de subsídio à dependência, que espero que os portugueses em breve tenham a oportunidade de penalizar devidamente. Mas aqueles que trabalharam, aqueles que se esforçaram, as famílias que precisavam agora de apoio, veem o governo socialista nas mãos da extrema-esquerda virar-lhes a cara e dizer-lhes que não quer nada com eles. É o imposto que tinham dito que não havia do combustível. É a água, é tudo o que são bens de primeira necessidade. Olhamos para este orçamento e percebemos que o governo tira de um lado e vai buscar ao outro. É o orçamento balança, que vai querer dar a um lado para tirar ao outro. Mas o outro são sempre os mesmos. São os portugueses que trabalham, que se esforçam e que procuram fazer uma vida melhor. São os portugueses fartos deste sistema e que cedo ou tarde se hão de livrar dele quando chamados às urnas em Portugal. Este governo morre hoje, aqui no Parlamento. Ninguém vai ter muitas saudades de tanta gente sentada nestas cadeiras. Esta maioria parlamentar morrerá hoje neste Parlamento. E esta geringonça que nos governou morre hoje também. António Costa vai agora atrás do seu sonho. O sonho que um dia levou José Sócrates em busca da maioria absoluta. Mas o povo português é muito sábio. E há um ditado que diz que Deus dá sono, mas não dorme. O Chega não vai dormir. E nós aqui estaremos para resistir e continuar a lutar, para que aquelas parangonas de fascismo nunca mais e direita nunca mais sejam em Portugal substituídas pelo que interessa, que é socialismo nunca mais. Assim o povo português seja chamado às urnas e assim se possa decidir o nosso futuro em paz. Porque este governo só é governo e só se formou como tal, não na sequência das últimas eleições legislativas, mas das anteriores, porque, como dizia ontem o Sr. Primeiro-Ministro, rompeu com aquilo que era o conceito de formação de governo em Portugal e conseguiu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é governar sem ganhar eleições, o que era inédito. A segunda é governar com uma coligação de esquerda que vendeu ao país como a grande solução para o futuro do país.
E o que é que nós podemos dizer ao fim de 6 anos? Primeiro, os resultados são paupérrimos. Do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do salário médio, do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da produtividade. Portanto, ao país, esta suposta solução de futuro não serviu. Portanto, se serviu a alguém, foi a António Costa e ao Partido Socialista. E a pergunta que há a fazer agora é porque é que já não serve? O que é que está de facto aqui em causa e não são as medidas deste orçamento? Há uma coisa que eu faço justiça ao Sr. Ministro. Este é o orçamento mais à esquerda que os senhores apresentaram. E, portanto, é caso para perguntar se o Primeiro-Ministro, que conseguiu essa coisa extraordinária, que era pela primeira vez ter um governo de toda a esquerda em Portugal, quando faz o orçamento mais à esquerda, não o consegue aprovar. Se calhar porque não quer. Sr. Primeiro-Ministro, se calhar porque não quer. E é a altura de discutir isso. Estamos ou não estamos perante uma encenação de um Partido Socialista que engana desta vez provavelmente os partidos à esquerda, da mesma maneira que enganou nos outros 6 orçamentos, quer dizer, não é novidade. Toda a gente sabe que aquilo que o Partido Socialista punha nos orçamentos para ter os votos do Bloco de Esquerda e do PCP não era para fazer, mas também se sabe que o Bloco de Esquerda e o PCP não se importaram com isso durante os outros 6 anos, até terem eleições autárquicas e terem de se preocupar com o resultado. E o Partido Socialista, a mesma coisa. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir não é o Orçamento de Estado. Nós estamos a discutir a ressaca das eleições autárquicas. E, portanto, se os senhores querem ensaiar um discurso de vitimização por acharem que isso tem benefício eleitoral, vão ter de responder também pelo oportunismo político de as mesmas pessoas que, pela primeira vez, com o oportunismo, governaram sem ter ganho eleições, agora querem mandar o governo abaixo porque acham que podem governar com maioria absoluta, fora do tempo eleitoral, prejudicando o país, pondo o país numa crise política no fim de uma situação de pandemia da qual ainda não saímos, pondo o país numa crise política numa altura decisiva para a aprovação para a aplicação do PRR, numa altura decisiva para conseguirmos efetivamente conquistar posições. E, portanto, Sr. Ministro, a resposta que o senhor tem que dar é política. Se, efetivamente, querem aprovar um orçamento, são incompetentes agora? Não conseguem aquilo que conseguiram de outras vezes? Ou a verdade é que os senhores são os principais interessados em eleições e querem mesmo a crise política?